Então, boa tarde, que gostoso estarmos reunidos nessa vibração amorosa e com certeza Jesus está conosco, porque Ele mesmo disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. Então, na certeza de Jesus envolvendo a cada um de nós, permitindo que possamos apreender esses ensinamentos tão preciosos. E a nossa reflexão de hoje, como a Nina falou, está no Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 2, A Vida Futura. Então vamos entender, compreender essa vida futura para que a gente possa ter, nessa vida presente, mais serenidade nas dificuldades que encontramos. Então todo ensino, todo ensinamento de Jesus tem que ser compreendido tendo em vista a vida como inerente ao espírito encarnado. Nós somos espíritos, estamos momentaneamente passando essa experiência aqui na Terra. Então eu não sou a Maria Antônia, eu estou Maria Antônia. Vamos em frente. Então, após esse espírito, né, que ora está aqui encarnado, nós temos toda uma vida futura, né? Após deixarmos esse corpo físico, vamos tendo outras experiências na vida. Então, sem essa certeza, muitos dos ensinamentos de Jesus se tornam incompreensíveis e, por isso, impossíveis de ser seguidos, razão pela qual Kardec afirma esse dogma, entendido como verdade, o ponto central do ensinamento de Cristo. Esse fato é a base sobre a qual se ergue toda a moral do Cristo. Somente a sua aceitação torna possível o entendimento e o esforço na prática de seus preceitos. Então, através dessa compreensão, desse entendimento sobre essa vida futura, a gente vai permitindo caminhar nessa vida presente, essa vida material, com todas as dificuldades que muitas vezes encontramos, né? Então, o argumento que mais me toca em relação à imortalidade do espírito é pensar nos milhões de anos necessários para a existência do homem de hoje. Então, quantas caminhadas, quanta evolução, quanto percorrer de caminho foi necessário para que a gente pudesse estar aqui hoje, com esse formato, dessa forma, com esse entendimento, com essa maturidade. Então, com esse corpo, né? Com essa mente, essa inteligência que veio trabalhando ao longo de todos os anos, as capacidades criativas e práticas. Tanto tempo para um homem, né? Um homem, eu estou falando a humanidade, viver uns poucos anos na Terra. Vamos pensar que agora a gente tem pessoas aí que têm 100 anos, 104, eu falo que eu quero passar dos 100, né? Se tiver essa possibilidade. Então, tanto tempo para o homem viver, esse pouquinho de tempo na Terra, sonhar, um sonho que às vezes a gente não consegue realizar, lutar, como a gente luta todos os dias, quando acorda, amar, trabalhar, e de repente desaparecer para sempre? Não passa na nossa mente, né? Então, minha razão não permite aceitar tal ideia. Não posso mais duvidar dessa vida futura, nem por um momento da pré-existência da alma, ou seja, que eu vim de longas caminhadas, né? E que a minha vida real, como ser espiritual, é realmente essa eternidade. É após a morte desse corpo físico. Eu tenho outros caminhos a percorrer. Essa certeza nos faz compreender os absurdos que a gente vê na vida terrena e, consequentemente, a harmonização com a justiça divina. Como que a gente pode compreender a justiça divina quando a gente olha só pela parte material?
A gente vai falar, ai, Deus gosta muito da Nina e de repente eu fico aqui passando esses perrengues danados, não é, gente? Então a gente tem que entender que Deus é Pai misericordioso e a cada dia Ele dá para a gente a oportunidade de rever os nossos conceitos. Nós temos liberdade de escolha, ou seja, livre-arbítrio. Então nós escolhemos estar hoje à tarde aqui para aprendermos juntos essa lição, né? E Jesus implicitamente demonstrou pelos seus ensinos que a vida futura é um princípio, uma lei da natureza, o qual ninguém pode escapar. Então todos nós vamos caminhar, né? Vamos evoluir, vamos progredir, né? Por isso todos os cristãos a aceitam, embora não tenham uma ideia ainda muito clara, porque à vista de Deus, nós somos ainda crianças, ainda não temos tanto entendimento, tanta compreensão. Os judeus, lá daquela época, aceitavam, sem maiores indagações, acreditando nos anjos como seres especiais. Às vezes a gente até fala, né? Jesus faz, não, mas eu ainda não consigo, ou vou deixar para a próxima encarnação. Quem já não ouviu essa palavra? Né? Não, vamos aproveitar agora, com essa oportunidade, vamos seguir Jesus, vamos colocar Ele como nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Então, Jesus também, explicitamente, demonstrou a realidade da vida após a morte. Aonde? Quando ele conversou com Maria de Madalena. Olha que momento magnífico, que momento lindo, aonde todos desesperados, né, perdemos Jesus. Como que nós vamos fazer agora? O que vai acontecer de nós? E de repente, à beira do túmulo, onde fora sepultado o seu corpo, né, e ele, em outras oportunidades, também veio mostrar para todos, naquela época, para todos aqueles discípulos, que o Espírito ainda está ali, vivo, né? O que ficou é aquele corpo físico, e ele continua entre nós, né? Então foi com esse fato que os discípulos se reergueram do abatimento, da derrubada de seus ideais com a morte do Messias. Viram na chamada ressurreição a confirmação dos seus ensinos e se jogaram na vivência e na divulgação de todos esses ensinamentos. É o que nós estamos fazendo agora, é o que a gente faz aqui nessa casa, é mostrar, é dar força, coragem para todos, que nós temos muito mais além do que essa vida. Nós, então, tornaremos assim gigantes. Não é de repente um tropeço que vai nos derrubar, mas a gente vai levantar. Mesmo que de joelhos, dificuldade e tal, mas a gente vai conseguir se levantar. E vamos confiante na vida futura, não se importando de morrer pela causa, visto que continuaremos vivos no além. Por não aceitarem a vida além da morte, muitos não conseguem entender os ensinamentos de Jesus, julgando impraticáveis. Outros, mesmo aceitando a imortalidade do espírito, mas não tendo a compreensão dessa continuidade, julgam a vivência dos seus ensinos apenas para os santos, os anjos, né? Mas todos esses fizeram essa caminhada, nós sabemos. Então Jesus não é o queridinho de Deus. Jesus fez essa caminhada como nós estamos fazendo. Um dia estaremos lá, quem sabe, sendo governador de algum planetinha, né? Não há muitas moradas na casa do Pai? Então, estamos a caminho. Então, somente o Espiritismo, vindo quando a humanidade jamais amadurecida, madura em inteligência e sensibilidade, teria capacidade para compreender e para perceber, pôde trazer a prova da existência da continuidade da vida, demonstrando a existência do mundo espiritual com as suas leis e seus habitantes. Quais? Os
nossos queridos desencarnados, né? Uma hora estamos aqui, outra hora sem esse corpo material, mas todo mundo junto e misturado, eu falo sempre. Então, a vida futura deixou de ser algo impreciso para constituir-se numa realidade observada e apreendida por qualquer pessoa que se disponha a estudar. A Nina falou na Feira do Livro, né? E hoje a gente encontra aí pela internet, nós temos os cursos da casa, tudo online, uma facilidade. Depois dessa tecnologia, não podemos ter preguiça, né? Então, estudar através das obras de Allan Kardec, os relatos dos espíritos, a vivência daqueles todos que passaram aqui pela Terra e continuam ainda se manifestando através da mediunidade. Então, a vida futura é uma realidade material provada pelos fatos. E é em função dela que devemos entender a mensagem grandiosa de Jesus, vivendo na Terra, usufruindo dos seus recursos, participando de tudo que ela possa oferecer, mas tendo sempre por base a continuidade da vida eterna. Quando aceitamos a continuidade da vida, não podemos mais viver de maneira leviana, inconsequente, ou quando a gente ouve aí naquela música, deixa a vida me levar. Não, a gente tem vontade, garra e a gente vai em cima, né? Então é nossa responsabilidade estarmos ajudando no progresso nosso e de todo esse nosso planeta, que a gente quer ver ele muito melhor do que ele está hoje, né? E aos pouquinhos a gente vai melhorando e melhorando quem estiver conosco nessa caminhada. Se aceitarmos Jesus como o maior mensageiro de Deus na Terra, nosso guia, nosso modelo, nosso caminho, temos de aceitar também seus ensinos, esforçando em vivenciá-los, ou seja, colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso viver, né? Somos senhores absolutos da nossa liberdade de escolha. Então, nós acordamos, nós levantamos e nós queremos ser felizes. E aí a gente vai mudando essa forma de pensar, né? Então, mesmo quando temos dificuldade, mas a gente tem aquela certeza que seremos melhores. Então, os espíritos amigos nos asseguram que, mesmo existindo aquele arrastamento, isso não é irresistível, ou seja, nós temos esse poder de mudar. Nós não temos o poder de mudar a frequência de uma rádio quando a gente não gosta da música, ou de um canal quando a gente não gosta de ouvir aquelas reportagens. Então, nós podemos mudar este canal no nosso pensamento. É a nossa vontade soberana. O que muitas vezes ainda não sabemos é como utilizá-la de forma adequada. Mas a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, né, questão 909, tanto que Kardec, em suas conclusões, ao final do Livro dos Espíritos, item 6, nos afiança. Finalizando aqui, agora, neste momento, com essa grande frase de Kardec: a grande força do Espiritismo está no apelo que faz à razão e ao bom senso. Que Jesus nos fortaleça e que tenhamos sempre essa força e essa garra de mudar tudo. Graças a Deus.